Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. No vídeo de hoje vamos dar os nossos palpites sobre o UFC 239 que acontece nesse final de semana. E a gente tem na luta principal Jon Jones, que vai enfrentar o brasileiro Thiago Marreta, que está tentando aí chocar o mundo. O Thiago Marreta, que desde que mudou para a categoria dos meio pesados, está vindo numa boa sequência de vitórias aí. Já despachou 3 oponentes na última luta e despachou o Blachowicz. Já o Jon Jones é o Jon Jones, né? Vem desde sempre despachando todo mundo, a não ser quando ele mesmo tropeça nas próprias pernas. E uma luta que está sendo muito antecipada, né? O Brasil finalmente está voltando a ter aquela empolgação, né? A gente já não temos, na verdade, nenhum campeão masculino. Já tem um bom tempo, né? Já tem um bom tempo que isso está acontecendo. Marreta é uma das esperanças que isso possa acontecer. E o fato dele estar lutando contra um nome igual o Jon Jones só aumenta ainda o hype para essa luta toda. Agora, a gente tem que analisar o combate e, sinceramente, não tá legal essa luta pro Marreta, né? A gente tem que... Beleza, o Marreta é um cara que tem muita potência, é perigoso nos rounds iniciais, mas não é a primeira vez que o Jon Jones enfrenta alguém perigoso nos rounds iniciais, que tem poder nas mãos e que ele não soube lidar, né? A última vez que o Jon Jones de fato sofreu uma surra na carreira dele tem anos, foi quando ele enfrentou o Gustafsson, né? Na primeira luta deles. Primeira luta deles. Então, depois disso, eu nunca mais vi o Jones passando por uma situação complicada na luta. E olha que ele já enfrentou o Daniel Cormier 2 vezes, que é um monstro na minha opinião. Na segunda luta tava um pouco mais parelho, mas olha como acabou. Então... É muito difícil entrar na minha cabeça que o fato do Marreta ter poder nas mãos vai ser suficiente para vencer o Jon Jones. O Marreta ele vai ter que traçar uma estratégia muito adequada para esse combate, né? A gente tem algumas possibilidades do que ele pode fazer. Eu revi a luta dele contra o Blachowicz para poder ver como ele estava se comportando, né? Ele estava esperando o Blachowicz para cima o tempo inteiro, deu espaço pra caramba, mas a guarda dele na posição que estava tomando jab, bastante jab, e naquela distância, se ele não melhorar a guarda ou não fizer uma outra atitude, todos os jabs do Jon Jones vão entrar e vão fazer um dano brutal na cara dele. Então, eu acho que o Marreta ele não pode esperar demais na média para longa distância, porque o Jon Jones tem 20 centímetros a mais de envergadura do que o Marreta e vai tomar todos os jabs do mundo. Na minha opinião, ele tem que se arriscar, tomar um golpe ou outro, mas encurtar essa distância indo para cima do Jon Jones. Se ele quiser amaciar a carne antes, ele pode tentar usar uns chutes baixos, porque, na minha opinião, se ele usar chute alto, o Jon Jones vai derrubá-lo e fazer uma chuva de cotovelada em cima dele. Então, a alternativa pro Marreta começa chutando baixo e depois vai pra cima pra tentar finalizar o combate. Se tentar fazer uma luta muito cadenciada, eu acho que ele vai acabar sendo engolido. Não tem como ele fazer luta cadenciada, porque ele tá lutando com um cara que gosta desse tipo de combate. O Jon Jones não é o tipo de cara que vai querer nocautear. Ele já tá muito experiente, já tá há muito tempo ali como campeão. A gente vê as últimas lutas dele. A luta dele contra o Anthony Smith foi um exemplo claro disso. O Anthony Smith bate pesado. Pra que eu vou me arriscar? Eu sou o campeão. Quem tem que pegar esse cinturão é ele. E ele lutou de forma conservadora. Mesmo sendo uma luta extremamente chata, ele optou por não perder o cinturão dele. E eu acho que na verdade, eu acredito que ele tem na cabeça dele que o Marreta é muito mais perigoso que o Smith. Então, o Jon Jones vai querer trabalhar na longa distância o tempo inteiro. Se o Marreta usar a mesma estratégia que ele usou contra o Blachowicz, ele vai ser derrotado, porque o Jon Jones vai capitalizar e vai vencer por pontos em todos os rounds. A verdade é essa. Então, o Marreta ele vai ter que encurtar essa distância o tempo inteiro, ele vai ter que se arriscar. Não tem outra alternativa. Eu não consigo ver o Marreta levando essa luta por pontos. Eu não consigo ver o Marreta finalizando o Jon Jones. Eu não consigo ver o Marreta mantendo o Jon Jones no chão para trabalhar o ground and pound. Eu não consigo ver tantos cenários nessa luta a favor do Marreta, e a única coisa que eu consigo ver é ele encurtando e por algum motivo o Jones dando algum mole, ele encaixando a mão e o Jones apagando. E a gente nunca viu isso acontecer. A gente nunca viu o Jones sofrendo um knockdown a ponto dele se colocar numa posição e a gente falar, cara, vai acabar a luta. E ele se recuperar. Não, nunca teve isso, né? Ele nunca precisou se recuperar, a verdade é essa. Então, é muito difícil entrar na cabeça que o Marreta vai ser o primeiro homem a fazer isso. Poder nas mãos pra fazer, ele tem. Mas, novamente, me incomoda muito o fato de achar que um cara tão completo quanto o Jon Jones, que sabe usar a envergadura, que trabalha bem na distância, que sabe lidar com lutadores que têm poder nas mãos, vai sucumbir por um golpe só. Entendeu? Eu espero que o Marreta não venha com essa mentalidade de que, olha, eu vou ter que apostar tudo numa mão só. Ele tem que acreditar que ele consegue bater de frente, pelo menos do ponto de vista de trocação na curta distância. Na curta distância é onde ele vai levar a melhor vantagem. O problema é que
Quantos lutadores conseguiram ficar na curta distância com o John Jones? Esse é o lance. O John Jones, ele não é um cara que tem um one punch knockout também, né? Você não vê o John Jones com um soco nocauteando as pessoas. Então, o cara que tem que ir pra cima dele foi o que o Cormier fez, né? Quando conseguiu ali equilibrar as ações com ele, foi o seguinte: você vai me dar um ou outro, eu tô disposto a receber esses golpes desde que eu colhe a minha mão na sua cara. E o Marreta, ele tem que ir nessa situação. Na luta contra o Blachowicz, ele não fez isso. Não. Ele não queria. O Blachowicz também não é um cara que tem poder de nocaute, mas não é tão grande assim também. E o John Jones e o Marreta ficou ressabiado, tentou fazer a luta mais cadenciada. Essa luta cadenciada contra o John Jones, ele ia tomar 1 milhão de jabs na cara e depois não ia ter mais a mesma condição. E outra coisa que eu acho perigoso é o seguinte: é ele ser derrubado. Se o Marreta for derrubado pelo John Jones, ele vai tomar tanta cotovelada que ele não vai conseguir voltar dali. Eu acho que o Marreta, quando ele cai, quando tentam derrubar ele, pelo menos nas últimas lutas que a gente tem visto isso acontecendo, ele fica tão desesperado para se levantar que ele acaba não se defendendo muito bem na hora que ele tá se levantando. O John Jones como eu falei, não é um nocauteador e tal, mas na oportunidade, o cotovelo dele que faz um corte, a luta acaba. Então, o Marreta, ele tem que tentar diminuir a mobilidade do Jones. Na minha opinião, os chutes na perna dele funcionam, até porque se for a gente vai numa distância mais longa, o chute do Marreta vai conseguir conectar ainda, o jab do Marreta não, mas o chute vai, e na hora que ele conseguir, ele tem que ir pra cima com tudo e tentar jantar o Jones numa investida. Não dá pra ficar esperando muita oportunidade, que enquanto você espera, você come jab, né? Não dá. Eu não tô conseguindo enxergar. No papel é muito fácil a gente falar aqui. Não, ele tem ele tem que encurtar. Como? Porque não tô dizendo que é fácil fazer, mas centímetros de diferença, cara. É uma diferença de envergadura absurda. Na verdade, todo mundo fala que o Jones, na verdade, existe inclusive um artigo que fala sobre isso, sobre a trapaça do corpo da pessoa, né? O doping natural, vamos assim dizer, que o Jones tem a seu favor. Não são muitos lutadores que têm a envergadura que ele tem, e mais ainda, que conseguem usar a envergadura do jeito que ele consegue, né? Então, naturalmente, o cara já tem um corpo feito... Ele tem uma vantagem, uma vantagem feita pra causar o terror na vida dos lutadores. E tem essa outra questão também, né? O Marreta, ele vai ter que ficar ligado até pras quedas. E a outra coisa que ele não tinha... Ele não estava se preocupando todo nos últimos combates que ele estava fazendo. O Blachowicz é um cara que costuma quedar, mas não é a estratégia principal dele. Ele queda quando mais na oportunidade. Já o Jones tem mostrado nas últimas lutas, queda faz parte tem feito parte da sua estratégia muito mais do que antigamente. Então o Marreta, ele vai ter que tomar cuidado com... E esse que é o grande problema, né? Chutar, cuidado. Chute, low kick. Se tentar chute alto... E low kick rápido pra não deixar, por exemplo, dar um low kick, a envergadura de John Jones vai pegar você. É isso que eu tô no negócio. Porque geralmente os lutadores usam low kick exatamente para conseguir manter a distância. Que quando você dá low kick, geralmente o seu corpo chega um pouco para trás e o cara não consegue acertar um jab direto em você. Com o John Jones não é bem assim. A envergadura dele acaba fazendo com que ele consiga conectar. Então até o low kick no John Jones é uma situação desagradável. Isso que você falou do Marreta ficar por baixo, acabou a luta, na minha opinião. O quanto o John Jones consegue amassar, consegue controlar a luta ali, consegue dar as cotoveladas dele, eu acho que vai ser o pior cenário, por incrível que pareça, é o Marreta ficar de costas pro chão. Ele tem que manter essa luta em pé o tempo inteiro. E na trocação, eu acredito que o Marreta possa, assim, encurtar, levar um perigo lá e cá. Foi o que todos os lutadores que chegaram no quinto round do John Jones fizeram e não tiveram sucesso, mas, novamente, o fato do John Jones não nocautear é um bônus pro Marreta, não ter um one punch knockout, né? Então ele pode chegar lá. Agora, a questão toda é o seguinte, o Jones é uma máquina preparada para lutar 5 rounds. Marreta não chegou lá tantas oportunidades assim. E quando você luta com um cara que tá te incomodando o tempo inteiro, igual o Jones, acertando, conectando, se essa luta passar do terceiro round, a luta acabou. Na luta contra o Blachowicz a gente viu que o preparo físico do Marreta nessa categoria tá melhor do que na categoria dos médios. Na categoria dos médios, normalmente, quando ele chegava em lutas de terceiro round, ele já chegava morto. E na luta contra o Blachowicz parecia que ele estava lutando no primeiro round. Ele estava bem, não percebi declínio no jeito dele lutar, tanto é que ele recuando, acertou o golpe que deu um nocaute, estava se movimentando muito bem, estava muito esperto. Agora 3 rounds e 5 rounds vai uma grande diferença. Eu acho que é melhor pro Marreta, porque aquela quantidade de músculo com certeza suga oxigênio. Mas na categoria dos meio pesados ele está se dando melhor do que na categoria dos médios. Mas eu não acho... de novo, como você falou, não vejo o Marreta vencendo por pontos. Não é para ele... joga tudo que você tem. Não quer jogar no primeiro minuto para não arriscar tomar um golpe muito forte do John Jones, que também acabou de começar o combate.
Tenta acertar isso do meio do primeiro round pra frente, dá uma enquadrada, vai pra cima. Eu espero assim, ó, falta o corner gritar, falta 1 minuto, fala assim, é agora. Tudo que eu tenho nessa investida, vai pra cima do cara. Se a mão colar no corpo ou se a mão colar na cara e o Jones sentir um pouquinho, o Marreta tem chance de vencer. E eu acho que essa estratégia que ele tem que usar. Use o chute na perna, use o low kick, vai esperando chegar nesse momento em que você concentra e manda o Kamehameha. Tem que ser desse jeito. Aceita tomar um ou outro golpe de um adversário que não tem poder de nocaute e tenta nocauteá-lo. Porque se for tentar fazer uma luta cadenciada ao longo prazo, todos os outros cenários é o John Jones vencendo. É desfavorável pra ele. Ele vai ter que adotar a estratégia que o Cormier adotou realmente na segunda luta, ignorar algumas coisas e realmente partir pra cima e tentar manter essa luta. E outra coisa, e essa é que é a questão, e é por isso que o Cormier, na verdade, estava levando uma vantagem boa naquele combate com o Jones, é que ele não estava fazendo investidas e depois parava. Não. Ele não descolou do John Jones. Ok, ele chegou, tomou aquela canelada lá que qualquer um cairia. Mas ali foi justamente quando ficou distante, né? Distante. Agora, 80% dos rounds, ele tava do lado do John Jones. O Jones não conseguia ficar em longa distância. Não conseguia sair, sair de perto do Cormier. Isso porque o Cormier é um cara que tem envergadura bem menor do que o do John Jones, é menor do que o Marreta e ainda assim tava conseguindo capitalizar. Então, se o Marreta consegue capitalizar dessa forma, consegue manter essa pressão, que obviamente é uma faca de dois gumes, porque manter essa pressão em cima do John Jones vai cansar ele muito mais do que cansou, por exemplo, quando o Blachowicz. Então não sei se ele vai chegar no terceiro round tão bem assim, mas ele vai ter que ser esperto o suficiente para dosar isso aí de uma forma mais inteligente, porque a partir do momento que a envergadura do Jones está fazendo a diferença, ele vai perder a luta. Mas esse lance, você assim, ó, se chegar até o 5º round, você já perdeu. Se passar do 3º round, você já perdeu. Então, cara, usa tudo que você tem no tempo que você tem. Usa no primeiro, usa no segundo. Mas aí eu vou ficar muito cansado. Cara, se você não conseguir isso no segundo e ficar descansado, você vai perder descansado no 5º round. Então você tem que gastar mesmo. Eu tenho quantas vezes eu vou conseguir fazer isso na luta? 2, 3 investidas dessa? Se concentra e usa toda a sua carga nessas 2, 3 investidas. Porque se elas não funcionarem, não tem muitas outras alternativas para você usar mais pra frente. E se ficar... O que adianta você chegar cheio de fôlego no 5º round e perder na luta de qualquer jeito? Não adianta absolutamente nada. Então, as casas de apostas, obviamente, estão do lado de John Jones. Eu vou estar torcendo demais pro Marreta, mas... Não tô sentindo a vibração. Dessa vez, infelizmente, eu não tô conseguindo. Eu quero muito, seria sensacional o Marreta conseguir um nocaute e derrubar o John Jones, mas realmente, novamente, é difícil entrar na minha cabeça que pra você derrubar um gênio como o John Jones, você precisa mais do que um poder de nocaute. Você tem que ter mais. E infelizmente eu vejo no Marreta um bom lutador, mas é um lutador agressivo, um lutador que ganha na potência. Não costuma ganhar na técnica, vamos assim dizer. Vou estar torcendo muito pra ele. As casas de apostas estão dando aí perto de um 70-30, algumas 80-20, eu acho que 70-30 é o suficiente. O Jones, apesar de tudo, de ser o gênio que não tem feito também lutas tão empolgantes assim para talvez empolgar as casas de apostas, vamos assim dizer. Eu acho que com certeza o favoritismo é dele, dou um 70-30 pro Jones. Se o Marreta ganhar, vai ser uma quebrada de banca. Eu concordo, eu acho que o favoritismo é tudo do Jones, mas eu tô sentindo, cara, as vibrações, os planetas estão se alinhando. Eu acho que o Marretinha vai trazer esse cinturão pra casa, hein? Isso é dor de barriga. É outra coisa. Dá vontade até de gastar uma graninha, porque realmente eu tô achando que a gente vai ter um campeão aí brasileiro. Vamos ver. Vamos ver se esse meu sentimento aí é a parte emocional falando. Eu queria muito que isso acontecesse. De qualquer maneira, a gente deu palpite de várias lutas. Esse é um evento muito bom, um evento numerado do UFC. Já deve ter um vídeo aqui pra você assistir. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais. Até mais.